Aí que, Lucão, esse gatilho que eu fiz agora, eu e o Thiagão fizemos agora, vocês chutam qual que seria? Qual que é esse mesmo? De você jogar pro ficar... Já ficar de abrir o looping, né? Abrir o looping infinitamente. Não lembro. Antecipação misturada com curiosidade. Tá bom. Ó, tem que reassistir aquele Blend. episódio. Mas o Netflix faz isso o tempo inteiro, já reparou que Total. a série, porra, o capítulo acaba numa parada do tipo, vou assistir os próximos 5 minutos. Até mesmo quando você deixa... Você tá lá zapeando, lá, você deixa um pouquinho, ele pega um trecho aleatório do filme estratégico pra te deixar curioso ao ponto de falar assim, caramba, eu acho que vou ter que assistir esse negócio. E ainda sobre vendas por telefone, recentemente eu tive a honra de palestrar no mesmo palco que o Lobo do Wall Street, que é um dos legal. maiores treinadores de vendas do mundo. E eu, sentei também pra assistir a palestra dele, né? Porque eu sou besta. Sentei ali, em inglês, né? Prestando atenção na palestra dele. E eu fiquei abismado. Porque você pode pensar que o cara ensina as maiores mágicas do mundo, porque o cara era tão persuasivo que ele vendia golpe, ele, enganava as pessoas. É mais difícil Mas ainda, o golpista, ele é cativante, geralmente. caramba. E aí ele falou na palestra dele, como que eu convenci a pessoa a comprar, inclusive, uma coisa que não prestava? E eu, deixa eu prestar atenção. Aí eu fiquei abismado. Ele ensinou oratório. O maior mecanismo único dele, o maior segredo, o maior pulo do gato, era tom de voz. Aí sabe o que ele falou? Ele vendia por telefone. Aí ele falou assim, olha, lembra que a gente fala que 7% são as palavras, 55% é o corpo, 38% é o tom de voz? Só que quando você está no telefone, a expressão corporal some, o tom de voz vira 80% e as palavras 20%. E aí ele ensinou vários tons de voz diferentes para você usar no telefone. Isso aí. Aí olha só que interessante. Se você liga para a pessoa com um tom de voz já de vendedor, a primeira impressão que a pessoa tem é querer desligar falando assim, cara, putz, por que eu fui atender agora? Vendedor, uma hora dessa, que saco. Cara, sabe um negócio que eu, tipo assim, desculpa todo mundo que me liga, que o Lucas briga comigo que eu atendo o número às vezes desconhecido. Quando o cara tem claramente... Você atende número desconhecido? Atendo. A prisão te liga. Eu sempre atendo. Eu atendi uma prisão esses dias aí, mas ó, Eu sempre atendo. claramente, quando o cara ele tem um discurso já pré-pronto, ele já me perde. Ou então meio monótono. Não, é tipo assim, fala o nome... Script? Tem Mas um o script. cara tem script. Eu Todo sei. cara tem que ter um script. Tudo não bem, tem? mas é tipo assim, Então, cara, eu vou eu falar. acho que o script tem que ser modular. Não pode robotizar, não pode robotizar. Porque quando você vê que, tipo assim, cara, o cara já tá falando isso pela 10ª vez na volta do almoço, você fala, cara, eu sou só mais um, tipo assim, eu sou um qualquer coisa. Você Posso quer contar contar? aquele? A gente tava numa reunião assim, aí o Kaique, um número aleatório, ligou que pra assim, ele. É que a gente tem um escritório lá na Faria Lima. Isso. E lá na Faria Lima tá rolando uns golpes maluco que os golpistas eles estão pegando sinal de rádio e tudo mais e tá conseguindo, tipo assim, ou mandar SMS com a parada de golpe pra galera, ou não sei como eles conseguem descobrir Kaique o seu mente número. um pouco, então cuidado. Não, é verdade, foi uma matéria do Fantástico essa porra. Então? Então tá beleza. Fantástico. Eles conseguem, tipo assim, seu número. Geralmente naquela região tem muito golpe mesmo, principalmente de SMS. Tem um alto poder aquisitivo ali, né? Leon... Aí eu recebi uma ligação, aí eu atendi no Viva Voz. Era uma URA falando que eu gastei... Musiquinha, com musiquinha. Eu acho muito maneiro isso, porque os caras são esforçados, né, Que eu gastei 2.300 e alguma coisa nas Casas Bahia no meu cartão Bradesco. Não tenho cartão Bradesco e eu não me lembro a última vez que eu entrei numa Casas Bahia. Aí eu falei assim, disque 1 pra confirmar, disque 2 se não for você. Aí eu disquei 1. Foi você? Fui eu, vou falar que fui eu. Você queria entrar no funil do golpista. Queria entrar no funil do golpista. Quando ele atendeu, ele falou o nome dele, blá. Eu queria confirmar uma compra assim, assado, no seu cartão Bradesco. Ele sabia teu nome, não? Foi você? Não sabia meu nome. Foi você? Aí eu falei, sim, fui eu. Aí eu pensei que o maluco não ia ter argumento e ia desligar. Aí ele falou assim, então tá bom, a sua caixa de vibrador e plug anal vai chegar na sua casa. O cara tirou com ele assim, seu plug anal vai chegar na sua casa em 2 dias e desligou. E desligou. Era Muito mais obrigado, um boa trote do tarde. que um golpe. Não, era um golpe, mas tipo assim, provavelmente... O cara ficou puto, não tinha Cara- o roteiro não chegava nesse ponto. Eu nunca cheguei nessa parte. O roteiro dele, tipo assim, ó, o cara fala assim, desliga, fala não, tem todo um outro golpe. Não, o tá cara ligado? caiu atirando. O cara falou, eu vou ferrar esse... Ele tá no Viva Voz, vou ferrar esse cara de algum jeito, cara. Foi bem isso mesmo. Falei, olha que desgraçado, velho. Muito desgraçado. Mas então, como é que... O script, ele precisa existir... Só antes de entrar no script, o segredo do Lobo do Wall Street, do tom de voz. Tá. Olha só que loucura. Loucura. Safado. Cara, eu falei assim, safado quando ele ensinou isso. Ele só mudava o jeito que ele falava a primeira frase e mudava absolutamente tudo. Então, em vez de falar,
Oi, aqui é o Jordan Belfort, o cara aqui do X Investimentos, falava o nome da empresa dele. Ele falava com um tom de voz como se a pessoa já conhecesse ele. E aí ele colocava o cérebro da pessoa no modo busca, bugava a pessoa e nisso a pessoa já estava ouvindo e não percebia. Então ele falava exatamente assim, ó. Oi, Jordan Belfort? X Investimentos? Aí a pessoa ficava... Oi? Tipo, cara, era pra eu conhecer. Então, cara, isso é a importância do tom de voz na ligação. A gente treina muito isso para os times de prospecção e pré-vendas, e principalmente de outbound, né, que é a prospecção fria. Mas falando sobre o script. Para a gente entender o conceito de script, eu tenho que dar um passo atrás e falar sobre nível de conhecimento. Né? A gente tem 4 níveis de conhecimento. O primeiro nível de conhecimento é a ignorância inconsciente. É o que te aprisiona. Aquilo que você não sabe que você não sabe. Você nunca entrou num foguete da SpaceX. Você não tem noção de qual que é o botão que você aperta para ligar a porcaria da turbina e como é que você faz para soltar a nave. Tudo que você não sabe, você não evolui. Porque você primeiro tem que descobrir que você não sabe para depois ir atrás do conhecimento. E aí você começa a estudar. Cara, como é que eu faço para pilotar o foguete da SpaceX? Aí você vai para o segundo nível, que é a ignorância consciente. Agora você sabe que você não sabe e você começa a ir atrás desse conhecimento. Quando você estuda, você passa a ter o conhecimento consciente, que é o terceiro nível. Então você agora já sabe que é o botão 1, depois é o botão 2 e o botão 3. Só que você tem que prestar muita atenção para fazer isso. E o quarto nível, que é onde todo mundo quer chegar, que é o conhecimento inconsciente. Que é tipo, cara, quando você vai dirigir teu carro, você não pensa... Cara, o que eu vou fazer? Você simplesmente vai e quando você vê, você chegou. Então você troca de som, você fala no WhatsApp, então você chegou num nível tão alto que você não precisa nem de atenção para executar aquilo. O teu cérebro ele quer sempre te levar para o conhecimento inconsciente. Por quê? Porque você gasta menos energia para executar ali dentro. Então, por exemplo, quando eu vou entrar numa reunião e eu vou fazer uma venda consultiva, que eu preciso fazer rapport, que eu preciso conectar, essa coisa de modular o tom de voz, eu não preciso pensar qual tom de voz eu vou usar para construir rapport. Eu já faço isso meio que intuitivamente, já solto uma piada, já faço alguma coisa que aproxima a pessoa. O script de ligação, como qualquer framework, como qualquer receita, ele é uma simplificação para pessoas de menos conhecimento. E ele te ajuda a entender como fazer. Só que ao utilizar um script, ele tem uma estrutura base. Quando você entende como essa estrutura base funciona, você tem muito mais efetividade a executar algo. Então, no meu script de ligação, por exemplo, de prospecção fria, tem, cara, use tom amigável e não pareça ser um vendedor. Pesquise antes. Mais importante do que vender é ajudar o cliente a resolver um problema. Então, tem toda a estrutura de como ele segue. Só que o script tem que... O vendedor ele tem que ensaiar tanto o script que ele tem que ser capaz de executar o script jogando o jogo da velha. Porque se ele lê o script ou se ele fala o script no tom robótico, ele não funciona. Entendeu? Então, o script de ligação é bom? Mas ele tem que ser inútil. Por que ele tem que ser inútil? Porque o cara tem que estudar tanto esse script que ele aprende a estrutura e ele não usa mais, ele consegue se adaptar. No início, o cara vai ficar mais preso ao script, mas quanto mais ele evolui, menos do script ele vai precisar. Olha só, na era da inteligência artificial, você não vai mais perder dias ou semanas aí para construir o seu site, tá? Com a inteligência artificial da Hostinger, você digita lá a sua ideia e o seu site vai ficar pronto na hora. E depois de pronto, você pode personalizar tudo diretamente na página, sem complicação, tá? É bem tranquilo. Você pode aproveitar esses preços especiais por tempo limitado. Então é só você acessar aqui o link na descrição, QR Code na tela, e vá logo. Você tem aqui um cupom de 10%, cupom PRIMO. Você coloca cupom PRIMO, você tem 10% aí para você usar nos serviços da Hostinger, beleza? Não perca tempo, faça o seu site na hora.